Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a esta lição da nossa revista EBD Betel, desta feita lição de número 8, ao qual trata o seguinte tema, o seguinte assunto: fidelidade e o temor, características que geram confiança. Uma lição um tanto quanto diferenciada. Em que aspecto, em que sentido? É uma lição que aborda a respeito não de Neemias em si, o foco não é em Neemias, é na fidelidade e no temor que marcam a vida de um servo de Deus, que, por sua vez, tem tudo a ver com Neemias. Foi um homem temente, pelo temor que ele tinha a Deus, pelo amor, a fidelidade que ele tinha a Deus e ao seu povo, à sua terra. Ele largou tudo e encontrou aí, poderíamos por assim dizer, confiança para fazer o que Deus havia o chamado para fazer. Vivemos tempos em que muitos crentes têm perdido a confiança. Por que têm perdido a confiança? Vivemos tempos em que os crentes estão desanimados, abatidos, muitos cabisbaixos em muitos lugares, crentes sem autoestima, né? Crentes que estão retrocedendo, voltando para trás, perderam a confiança. Por quê? Porque se perderam a fidelidade e o temor a Deus, vão perder naturalmente a confiança. E a base para se ter confiança é a fidelidade. A base para se ter confiança é o temor a Deus, né? Este quem vos fala, né, é o teólogo Rafael Cardoso. Nós somos especializados em teologia sistemática, bem como em docência em filosofia e teologia. Estamos aqui com o intuito de sintetizar, né, as lições da revista EBD Betel. Podemos dizer que nós somos aí uma alternativa. Fazemos um resumo bem pragmático para que você possa estar aplicando em sua aula. E esta lição, como já dissemos, é uma lição um tanto quanto diferente. Por quê? Não tem um texto de referência. São 4 textos de referência, a saber, Êxodo 18, 21, 1 Coríntios 4, 2, 2 Timóteo 2, 2, bem como 1 Pedro 1, 17. Vamos à lição. A lição trata sobre fidelidade. Vemos tempos em que ser fiel é muito difícil, é complicado, mas a Bíblia é peremptória quando diz que Deus busca, Deus vai ao encontro dos seus fiéis. Ele busca fiéis na terra. Os olhos do Senhor buscam fiéis, homens e mulheres aos quais ele possa contar na sua obra. E o que é ser fiel? A grosso modo, vamos dizer que ser fiel é se dobrar a alguém, dobrar a sua vontade ao querer de alguém, ao querer de outrem. Podemos assim dizer, é se dobrar a Deus, né? Renunciar a si mesmo, sua própria vontade em prol do Senhor, né? Se dobrar à vontade de Deus, isso é ser fiel. E o homem, irmãos, ele é orgulhoso. O ser humano, nós, como seres humanos, somos orgulhosos. É difícil, né, encontrar pessoas que queiram abrir mão de suas vontades, de seu querer, de si mesmo, abrir mão de seus sonhos, né, abrir mão da sua vida cotidiana, poderíamos por assim dizer, para viver, se dobrar à vontade de Deus. Não é fácil, né? Se dobrar à vontade de Deus é algo difícil, e vou te provo que é difícil. Porque viver a vontade de Deus fielmente é algo complicado, porque para cada um Deus tem algo em particular, pormenorizado, né? Deus ele se apresenta para cada um em particular. E viver essa vontade de Deus é algo complexo. Em que sentido? Te provo na Bíblia. Estava lendo esses dias o livro de Oséias e vi que Deus chamou Oséias e falou assim para ele tomar uma mulher, né, de prostituições e se casar com ela. Oséias teve que se dobrar a esta vontade de Deus. Como entender essa vontade? Ainda que ele não compreendia, ainda que ele não entendia tão bem assim, ele se dobrou a esta vontade de Deus. Ele foi fiel. Nós vemos Jeremias, que quando Deus o chamou, ele falou, Senhor, ele tentou fugir, Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. E Deus falou para ele, não digas que eu sou uma criança, né? E Deus foi ali palestrando, dialogando com ele, ele teve que se dobrar a esta vontade que ele não queria. Nós temos Ezequiel, que não queria
em algum momento fazer, mas ele foi no ardor da presença de Deus e ele não conseguiu negar essa vontade, né? E o Senhor foi o impelindo, ele foi fazendo, e Deus foi falando para ele: quer ouçam, quer deixem de ouvir, você vai falar, porque são casa rebelde. Se dobrar a esta vontade de Deus não é algo fácil, é algo difícil. Ser fiel a esta vontade de Deus é algo complicado. Ter temor às coisas de Deus é algo complicado, e eu diria até mais: quem é fiel por vezes é mal compreendido, é atacado, sobretudo hoje nos dias ao qual nós estamos vivendo, os cristãos que querem ser fiéis à palavra de Deus, né, precisam se remeter a uma vida de renúncias. E se submeter a uma vida de renúncias em prol da palavra é bater de frente com interesses deste mundo. Vivemos dias, vivemos tempos em que os interesses deste mundo têm, por vezes, se sobressaído ao interesse da palavra, da fidelidade à palavra. O tal do não tem nada a ver, por exemplo, tem roubado a fidelidade de muitos crentes hoje, nos tempos em que nós estamos vivendo, ao qual os crentes têm negociado valores inegociáveis da palavra, têm aberto mão da fidelidade, negociando aquilo ao qual a palavra de Deus coloca como taxativo, como norma, como certo, como regra, como padrão de vida. Te provo, hoje em dia é muito difícil nós vermos um jovem, por exemplo, criado na igreja, ou até mesmo pessoas avançadas em idade, respeitando algumas coisas que a palavra coloca, estipula como vontade de Deus. Por exemplo, hoje o sexo fora do casamento é algo normal, corriqueiro, até mesmo dentro do meio cristão. Por exemplo, as pessoas hoje não querem mais ser como o Israel de Deus separado, querem andar como as outras nações, como o Israel antigo andava. Em que sentido? Querem seguir seus costumes, indo contra a palavra de Deus. Hoje é o crente tatuado, crente de qualquer jeito, né? Andando na presença do Senhor, se portando, se vestindo para ir ao templo de qualquer jeito, como os outros, como as outras nações, achando que não tem nada a ver, desobedecendo claramente a palavra de Deus, que diz: sede santos, porque eu sou santo, significa separado, né? Hoje é um tal de ouvir-se musiquinha secular, como se não tivesse nada a ver. Deus manda se separar, é a palavra, é a fidelidade à palavra. É um tal de trocar de cônjuge, como se fosse algo descartável. Tem crente que está no segundo, no terceiro, no quarto casamento, e por aí vai. Se perdeu o respeito, o temor, a fidelidade pela palavra de Deus. E vivemos esses dias. E a pergunta a ser feita hoje para cada um de nós é: você tem sido fiel à palavra, de fato? Você tem tido temor à palavra do nosso Senhor? Ou a sua palavra, ou a palavra de Deus tem perdido valia em sua vida? Como você olha a palavra de Deus? Como algo ultrapassado? Como algo que era para o tempo passado e hoje nós vivemos novos tempos, né? Precisamos vamos dizer assim, evoluir, né? Nos reciclar para vivermos nesse mundo. Será que o crente precisa se reciclar? Será que o crente precisa evoluir? Ou é a palavra que precisa reinar em nossos corações? Você tem sido fiel à palavra? E a presente lição, o comentarista fala em algum momento sobre um homem chamado lá no livro de Neemias 7, verso de número 2, ele fala sobre Ananias, que colocou como maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Ananias foi colocado por Neemias, né, como um maioral, porque ele era fiel a Deus mais do que muitos. Então, por esse texto, nós podemos ver que existem pessoas que são um pouco fiéis, tem pessoas que não são nada fiéis, tem pessoas que são um pouco fiéis, e tem pessoas que excedem a fidelidade. E todo aquele ou toda aquela que excede em fidelidade, por vezes, é mal interpretado, é mal visto, é visto como santarrão, como querer ser melhor do que os outros. Mas a pergunta que não quer calar aos nossos ouvidos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você tem sido
fiel à palavra, não estou dizendo a homens, não a uma denominação, não a uma instituição, não a um círculo social, não a um grupo, você tem sido fiel à palavra. Hoje em dia, a coisa mais difícil é termos pessoas ao qual os olhos do Senhor possam procurar e achar crentes fiéis à sua palavra, porque o crente fiel à palavra, ele tem confiança. O crente fiel à palavra, ele não se abala. O crente fiel à palavra, ele segue em frente sem temor, como diz o hino da harpa, de valor em valor, né? Esse crente vai andando, né? Até que um dia ele receba no céu a coroa que lhe dará Deus. Que Deus nos ajude a sermos homens e mulheres, crianças, jovens, anciãos, fiéis à sua palavra, porque a palavra de Deus ela não tem prazo de validade, ela permanece. A palavra de Deus diz que cerca-se a erva e cai as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Gostou do nosso conteúdo? Eu sou o teólogo Rafael Cardoso, pediria humildemente para você deixar o seu like, né? Bem como se inscrever neste canal e nos ajudar a fazer esse canal crescer. É bem resumido, né? Mas é bem pragmático. Seja fiel, tenha temor a Deus para ter uma vida de confiança. Porque Deus só pode trazer confiança, o Espírito Santo só pode abastecer quem é fiel. E sejamos fiéis. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, bem como eu gostaria de dizer, se você gostou deste conteúdo, né? Deixe aí os seus comentários. Também sou professor de teologia no instituto criado por mim mesmo, e é um instituto ao qual eu oferto o curso de teologia gratuitamente para quem precisa. Como é feita as aulas? Uma vez por semana, né? 1 hora aí de aula online via chamada de grupo, WhatsApp, bem fácil, os alunos ali, nós aprendemos a palavra juntos. São 10 módulos, né? Introdução à teologia, martirologia, entre outros, né? Soteriologia, cresiologia, cristologia e por aí se vai. 10 módulos ao qual você vai estar aprendendo teologia básico, livre, e recebendo no final um certificado simples, mas você vai estar aprendendo a palavra por cerca de 4 meses estudando conosco. Quer saber como? Deixa aí nos comentários, eu quero, né? E eu vou estar aí lhe encaminhando, né, o meu número, né, do WhatsApp para você estar entrando em contato conosco e fazendo este curso conosco. Também sou escritor, vou deixar aí nos comentários também link para estar lhe direcionando para a compra de algum dos meus livros na Hotmart. Você vai estar aí também abençoando o nosso ministério. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família em Cristo Jesus. Seja fiel a Deus e a sua palavra.